Bem, pessoal, vocês já sabem, devem estar sabendo, já devem estar até mesmo sofrendo com essa situação, que alguns aplicativos da Facebook Company, podemos dizer assim, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, estão tendo instabilidades no nosso país e em outros lugares do mundo. Segundo o site Down Detector, os usuários mais afetados estão no Texas, Flórida, norte dos Estados Unidos, sudeste do Brasil, norte da Europa e sul do Uruguai. No WhatsApp, é grande a concentração de reclamações em países da América do Sul, como Brasil, Venezuela, Peru e Argentina, onde o serviço é mais popular. E é interessante, né? Se você mexe com engenharia de software, com TI, deixe aqui nos comentários o que está acontecendo, os motivos que estão ocorrendo para esse problema global que nós estamos enfrentando para esses aplicativos da Facebook Company, podemos dizer assim. Mas essas empresas elas foram muito criticadas, estão sendo muito criticadas porque elas viraram canais de distribuição de fake news. Elas são canais onde não há muito cuidado com a veracidade das notícias. Nós recebemos uma foto, um meme, uma notícia falsa e acabamos replicando, acabamos divulgando para outras pessoas. E como que nós recebemos de pessoas conhecidas, pessoas que nós temos uma identidade, uma identificação e uma identidade muito grande, a gente acaba aceitando aquilo como sendo verdade. É como se fosse uma propaganda. Quando você vê um ator, uma pessoa famosa fazendo aquela propaganda, você sente uma maior propensão de comprar aquele produto. Da mesma forma, quando você tem um conhecido, um amigo seu que faz a divulgação de um produto, que fala bem de um bar, que fala bem de um restaurante, que fala bem de um tênis, você acredita naquela avaliação dele porque você já o conhece, você acha que aquela fala dele, que aquela crítica, podemos dizer assim, aquela recomendação, ela é uma recomendação válida e você fica mais propenso a adquirir esse produto. Por isso que os grupos estão com o Telegram na cabeça, né? Quem tem problema com o Telegram é o Sérgio Moro e o Dallagnol. Mas os grupos do WhatsApp, os grupos do Facebook, eles acabam sendo meios propícios para a propagação de notícias falsas. E isso tem causado um enorme problema para o Facebook, que é dono de todos esses aplicativos. Porque o Facebook, quanto mais você tem notícias falsas sendo propagadas nos seus aplicativos, maiores são as chances das pessoas deixarem de utilizar esses aplicativos, deixarem de fazerem parte das comunidades do Facebook, porque acham que aquele aplicativo é uma plataforma de desinformação. Isso tem causado uma enorme modificação, um enorme problema também para a imprensa tradicional. Porque a imprensa tradicional, cada vez mais ela se sente obrigada a ter um compromisso maior com a verdade e com a veracidade dos fatos, porque caso contrário, se for para receber fake news, eu não preciso pagar um jornal, não preciso pagar a assinatura de uma revista, pagar a assinatura de um jornal. E é por esse motivo que eu vejo que os vazamentos que estão sendo divulgados pelo site do Intercept Brasil, como a Folha de São Paulo, a Veja, a Bandeirantes, o Reinaldo Azevedo, acabam ganhando maior credibilidade, porque esses grandes grupos não vão colocar a cabeça deles a prêmio, não vão colocar a reputação deles a prêmio, porque se eles forem descobertos que estão transmitindo, propagando notícias falsas, fake news, eles vão acabar perdendo patrocinadores, perdendo anunciantes e assim toda a reputação e também todo o jornal, a empresa, acaba indo para o buraco. Mas é interessante, será que o Facebook está fazendo algum tipo de manobra, algum tipo de atualização para coibir a propagação de fake news? O YouTube, recentemente, ele passou por um problema muito sério, né, de propagação de fake news. Na semana, pelo menos aqui no Brasil, não sei como está no resto do mundo, na semana do Pavão Misterioso, nós aqui no canal, que teve aquela Pavão Misterioso, que foi aquela teoria da conspiração envolvendo o Glenn Greenwald, o Jean Willis, dinheiro do exterior, grupos hackers russos, que estavam aqui, foi muito propagada pelos filhos do Bolsonaro, por aliados de Bolsonaro, para defender Sérgio Moro, dizendo que o Glenn fazia parte de uma enorme conspiração internacional. Na época do Pavão Misterioso, eu tive algumas dificuldades para publicar vídeos com as tags Sérgio Moro, com palavras utilizando Sérgio Moro, The Intercept, Moro, vazamentos, vaza-jatos. Imediatamente esses vídeos eles eram desmonetizados, eles nem chegavam a ser publicados monetizados. Eles já eram desmonetizados e aí eu precisava fazer a solicitação da análise manual. E por quê? Porque quando você tem a propagação grande de uma teoria da conspiração, isso fere as diretrizes da comunidade, as diretrizes da plataforma. Isso faz com que o YouTube ele tente coibir a propagação dessas notícias de desinformação. Então o YouTube ele tem, o Google, né, no caso, ele tem mecanismos, artimanhas, ferramentas para tentar coibir a propagação de fake news. O Facebook não tem, ainda mais no WhatsApp. Será que eles estão tentando adotar padrões para dificultar a propagação de fake news? Porque isso é algo que ocorre principalmente nas eleições, né? O ano que vem nós vamos ter as eleições americanas, possivelmente muita fake news vai acabar rolando de um lado ou de outro. Nós também vamos ter no Brasil eleições municipais. No Brasil, nas eleições de 2018,
Jair Bolsonaro conseguiu se beneficiar bastante das fake news que foram propagadas, como o kit gay, a mamadeira de pênis atrelada ao Fernando Haddad. Muita coisa foi divulgada, muita notícia falsa e continua sendo divulgado, inclusive agora na questão do Intercept Brasil. Então é possível que o Facebook ele esteja adotando medidas para coibir e para dificultar a propagação de notícias falsas, as chamadas fake news. Mas se você tem um parecer mais técnico a respeito desse assunto, esse é um caminho que a gente tem sempre para conversar nessas questões da nossa comunidade do canal, na minha página no Facebook, Professor Leonardo, procure lá, dê o seu like, assine a página no Facebook, porque você pode manter contato comigo lá. E deixe nos comentários aqui explicações técnicas a respeito dessa movimentação, dos motivos que fizeram o Facebook ter tanta oscilação hoje no mundo inteiro. Será que eles estão tendo alguma atualização para coibir a fake news? Vamos continuar acompanhando aqui no canal do Professor Leonardo. Hoje à noite vai ter um vídeo muito interessante falando de como o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o PT, após a participação do Sérgio Moro ontem na CCJ, devem estar morrendo de medo com o fortíssimo adversário político que eles estão criando. Então ative as notificações, se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.